No livro de Revelação, lemos a passagem de um livro, selado por 7 selos, que ninguém foi achado digno de abrir, a não ser uma pessoa. E afirmado que os 7 selos foram abertos, e a cada um, acontecimentos terríveis e surpreendentes ocorreram. Mas como o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico, alguns têm ideias muito diferentes sobre a abertura dos selos, e várias pessoas ficam com dúvidas sobre esse assunto. Então nesse vídeo, confira o que acontecerá quando o Cordeiro abrir o livro, e prepare-se, pois vamos nos aventurar no universo do sobrenatural, desvendando vários mistérios do último livro da Bíblia. No capítulo 5 de Apocalipse, o apóstolo João escreve que viu na destra de Deus um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, for achado digno de abrir o livro, nem o ler, e nem olhar para ele. João chorou muito, já que ninguém podia abrir o livro. No entanto, um dos anciãos disse ao apóstolo que não chorasse, pois estava ali o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não precisa saber muita coisa para entender que esse leão de Judá seria Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte, e tendo todo o poder no céu, na terra, e debaixo da terra. E porque fez tudo isso, pode iniciar os sinais e castigos do fim dos tempos. No versículo 6 do capítulo 5, é apresentado como sendo um cordeiro, como se tivesse sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O fato de que o cordeiro está como se tivesse sido morto, é uma clara referência à morte de Jesus na cruz, e ao mesmo tempo, à sua ressurreição. Então o cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, e quando fez isso, os 4 animais, e os 24 anciãos, prostraram-se diante de Cristo, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No versículo de número 11, notamos o quanto o número dos seres celestes é gigantesco. João afirma que tinham anjos, animais, e os 24 anciãos, e o número deles era de milhões, e milhares de milhares. E todos com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, ações de graças. E toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, foi dito, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Os 4 animais disseram amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. No capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos, e os primeiros 4 deles libertam os 4 cavaleiros do Apocalipse. As Sagradas Escrituras mostram que quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos 4 animais chamou João para vir e ver. Então ele olhou, e viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Sem sombra de dúvidas, esse é um cavaleiro que chama muita atenção, e alguns defendem que ele é o próprio Jesus Cristo. Entretanto, se observarmos bem, veremos que se trata do Anticristo. Esse personagem é conhecido como o filho da perdição, e tentará tomar o lugar de Jesus, por isso que tenta ser tão parecido com ele, pois seu objetivo é enganar a humanidade, para que se juntem a ele com Satanás, na revolta contra o Todo-Poderoso. Inicialmente, ele mostrará soluções para o planeta, fará acordos, e promoverá a paz. Mas como diz aquele ditado, quem vê cara, não vê coração. Tudo que esse primeiro cavaleiro quer é enganar, alinhar todos os países em um único governo, e tentar destruir o povo de Deus, para que os planos do Criador não se cumpram. E quando o segundo selo foi aberto, saiu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado poder para tirar a paz da terra.
Ele tinha uma grande espada, e faz com que os homens matassem uns aos outros, sem medo de errar. Essa figura representa a guerra, mas não apenas isso. O fato de que ele seja vermelho faz menção ao sangue. Ele vai agir no meio das pessoas, e os índices de assassinato vão aumentar. Logo muitos verão que o fim dos tempos está próximo, e que a Bíblia é a verdade, e que está se cumprindo, versículo por versículo. E quando o terceiro selo foi aberto, apareceu um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. O apóstolo João disse que ouviu uma voz do meio dos 4 animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse personagem representa a fome, e o fato de João ter escutado essa fala, quer dizer que as pessoas gastarão todo o seu salário, por um pouco de comida, sendo obrigados a raciocinarem os alimentos. Se hoje vemos a fome em alguns lugares do planeta, com o Cavaleiro da Fome, essa situação irá se agravar, tomando proporções globais, e é lógico que muitos serão afetados, principalmente os adoradores do anticristo e do falso profeta. Quando Jesus abriu o 4º selo, surgiu um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro era chamado Morte, e era seguido pelo inferno, e tinha poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com peste, com fome, e com as feras da terra. Esse cavaleiro seria um dos mais terríveis. É como se ele fosse a junção do 2º e o 3º cavaleiro. Traria guerra, a fome, pestes, e ainda faria com que os animais comessem os seres humanos, pois não haveria muito alimento. O 5º selo foi aberto, e o apóstolo João diz que viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus, e por amor ao testemunho que deram. Eles clamavam ao Senhor, perguntando quando o seu sangue seria vingado sobre os que habitam na terra. Então a cada um deles foi dada uma veste branca e comprida, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco do tempo, até que se completasse o número de seus irmãos, que ainda deveriam ser mortos assim como eles. Quando Cristo abrir o 6º selo, um grande e terrível fenômeno vai ocorrer. Um grande tremor vai acontecer na terra. O sol ficará negro como saco de silício, o que quer dizer que haverá grande sofrimento, e a lua se tornará como sangue. As estrelas do céu cairão sobre a terra, o céu vai se retirar como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas vão ser removidos de seu lugar. Todos os homens, quer sejam grandes ou pequenos, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo para os rochedos, para que caiam sobre eles, para que se escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque todos eles sabem que é chegado o grande dia da ira, e ninguém poderá subsistir. Quando Jesus abrir o 7º selo, se fará silêncio no céu por quase meia hora, e serão dadas aos 7 anjos as 7 trombetas. Isso marca o 2º período da anunciação de que o fim se aproxima. Nos 7 selos e nas 7 trombetas, ainda vai dar tempo dos homens se arrependerem, mas quando esses 2 períodos acabarem, e as taças começarem a serem derramadas, não haverá mais solução, e os pecadores pagarão por suas transgressões. De uma forma ou de outra, existem muitos mistérios no mundo, que a nossa mente não é capaz de compreender. Mas vos digo uma coisa, não queiram saber mais do que devem. As coisas de Deus são reveladas no tempo certo, e quem somos nós para contrariar seus planos? Um forte abraço do documentarista, e não esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.